Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13, todo mundo sabe. E neste exato momento, para o mundo inteiro, pelo link tvrba.com.br/ao vivo. Então, todo mundo sabe, nós temos telespectadores no mundo todo e no Brasil todo. E o convidado de hoje, muito especial, voltou de novo para atualizar o tratamento de AVC agudo, tratamento agudo de AVC que ocorre hoje no mundo, aquilo que antigamente a gente só tratava sequela, agora o indivíduo sai do hospital andando sem sequelas. Dr. Fernando Pascoal Júnior. O Fernando Pascoal formou em 2004 na UEPA, fez neuro depois no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, é professor de neurologia da Universidade Federal do Pará, meu colega na Faculdade de Medicina, é chefe do serviço de neurologia do Hospital da Aeronáutica, ele é militar, e também trabalha no serviço privado no Hospital do Coração, no Hospital Amazônia, no Hospital Guadalupe. Tá? Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui, amigo. Eu que agradeço, professor, né, a oportunidade de estar aqui, para a gente falar um pouquinho sobre o tema, um tema tão relevante e importante, que a gente precisa realmente propagar para a população, né, a importância do paciente com AVC ou seu parente que tenha essa doença. Em termos de, um pouquinho em relação para a gente contextualizar com relação à evolução do tratamento do AVC, que já evoluiu bastante, então, de 1995 até 2021, muitas coisas mudaram, então, desde do surgimento do alteplase, do fibrinolítico, que vai exatamente dissolver o coágulo, que vai entupir um vaso, uma artéria, até o tratamento mais recente de 2015 para cá, com os dispositivos sendo desenvolvidos exatamente para retirar esse trombo, né, que obstrui o vaso. A gente observa que a evolução foi muito grande, né? Então, hoje a gente tem tanto o tratamento pela veia, né? No caso, a gente estando diante de um AVC isquêmico, que é aquele que obstrui uma artéria, uma veia, então, que a gente tem a medicação, né, que é aplicada na veia numa janela, num tempo de tratamento, que, em geral, são 4 horas e meia pelos protocolos hospitalares, até uma janela um pouco mais estendida, a depender de onde é essa oclusão, de onde é essa obstrução. Se for uma obstrução proximal, num vaso mais proximal, por exemplo, uma carótida, ou um início de uma artéria chamada cerebral média, que irriga 2/3 de metade do hemisfério cerebral, né, do cérebro, de um lado, né, de um dos lados, isso representa que esse paciente tem mais uma alternativa de tratamento. Então, a gente tem um tratamento endovenoso e a gente pode, se esses pacientes tiverem uma oclusão, uma obstrução proximal, serem resgatados por um tratamento hemodinâmico, semelhante ao cateterismo cardíaco, que se coloca dispositivos, né, para desobstruir o vaso. Aqui a gente tem dispositivos que tiram exatamente esse trombo, seja por aspiração, seja por uma rede que acaba puxando esses trombos. Em termos estaduais, a gente, assim, na região norte, a gente veio, de certa forma, um pouco mais tardiamente a terapia endovenosa, então, enquanto lá no sul, 2003, 2002, a gente já tinha as primeiras trombólises, aqui a gente começou, de certa forma, a organizar nossos protocolos exatamente a partir do momento que o Ministério da Saúde instalou as portarias, né? Então, as portarias do Ministério da Saúde que forneciam o medicamento, o 664, que é a portaria de 2014, e a portaria logo seguinte que deu autonomia para os hospitais, ou dando, de certa forma, recursos para as redes hospitalares, para a linha de cuidados de AVC, que é a portaria 665. Então, essas duas portarias foram o avançar exatamente para que a gente conseguisse
desenvolver nos demais estados a disponibilidade da medicação para o tratamento desses pacientes. Então, por volta de 2014, 2015, a gente começou os trabalhos aqui no estado, inicialmente com o Hospital da Aeronáutica. A gente começou os trabalhos exatamente desenvolvendo o nosso protocolo de atendimento ao paciente no tratamento agudo do AVC, e logo em seguida a gente desenvolveu para o estado exatamente um protocolo para essa linha de cuidados, selecionando um hospital regional. Então, o primeiro hospital regional selecionado foi o Hospital de Paragominas, que hoje, né, se tromboliza lá em todos aqueles municípios ali ao redor, né, levam o SAMU, levam o paciente na janela terapêutica ali de 4h30, se eles chegarem. Eles, se for confirmado através do exame de imagem que é um AVC isquêmico, esse paciente vai receber o trombolítico se não tiver contraindicação. E hoje a gente está num patamar exatamente que esse ano já se saiu a portaria, no início do ano agora, a portaria pelo SUS, exatamente dos dispositivos, que até anos atrás a gente só tinha na rede privada esses dispositivos. Então, a rede estadual, a gente está desenvolvendo aí, em parceria com vários neurocirurgiões, neurologistas, para que a gente desenvolva exatamente no Hospital Abelardo Santos, vai ser o nosso centro, né, exatamente de unidade de alta complexidade, tanto do ponto de vista cardíaco quanto do ponto de vista neurológico, que é o que a gente está abordando aqui, exatamente para esse paciente ter a opção exatamente de ir para um hospital em que a gente vai ter o atendimento rápido, em que esse paciente possa se beneficiar do tratamento tanto endovenoso quanto do tratamento endovascular, quando a gente está falando do tratamento agudo do paciente com AVC isquêmico. O AVC hemorrágico, que é o outro subtipo, né, outra classificação de AVC, é uma condução que vai depender da etiologia, mas 60% a 70% das causas são decorrentes de pressão alta e é o controle pressórico, todas as medidas que a gente acaba fazendo numa unidade de terapia intensiva, uma unidade vascular, a gente acaba conduzindo esse paciente dessa forma. E as outras são investigadas através, que pode ser malformações, aneurismas, né, que acabam sendo rompidos, que esses pacientes possam apresentar e acaba rompendo o vaso, a artéria, a veia, e acaba se espalhando pelo cérebro, que é o que a gente chama, ou se conhece popularmente como derrame, ou AVCH. Né? Então, espalha pelo encéfalo, pelo cérebro, é esse o termo utilizado, representando o hemorrágico, que, na verdade, o mais comum é o isquêmico na nossa população. Então, Qual é, Fernando? Eu ia te perguntar isso mesmo. Uma pessoa tem um derrame, qual é o percentual de AVC isquêmico e AVC hemorrágico? Essa é a primeira pergunta. E a segunda é o seguinte: aqui em Belém, repete, que é para a gente gravar, ele tem quanto tempo do primeiro sintoma para chegar no hospital? Em termos de percentagem, a gente tem uma percentagem que varia, mas em torno de 85% a 88% os AVCs são do tipo isquêmico, que é exatamente que obstrui uma artéria, uma veia no cérebro. E os outros 15% a 12% são representados pelo AVC hemorrágico. Então, essa é a nossa percentagem. Com relação ao tempo, a gente diz, né, com relação ao AVC, então, quanto mais rápido, né, então, ele chegar num serviço em que a gente tenha recurso de imagem, então, basicamente, a orientação é que não busque o atendimento, por exemplo, numa UPA ou num posto de saúde, porque lá nessas unidades, provavelmente, a gente não vai ter o recurso de imagem. E para que a gente dê o diagnóstico de AVC, a gente precisa de um complexo hospitalar que tenha, no mínimo, uma tomografia. Então, tem que ligar para o SAMU, tem aplicativos hoje que a gente baixa, né, de Ligue 191, exatamente apresentando os principais sintomas que são representativos de 80% dos AVCs, né? Então, tem uma boca torta, tem uma fraqueza no braço, tem uma dor de cabeça diferente de qualquer uma do dia a dia que você já teve, uma dificuldade para falar. Então, qualquer um desses sintomas que iniciaram de forma súbita, que você nunca apresentou, pode ser um AVC. Então, imediatamente, se você estiver ao lado de alguém
que você vê essas manifestações, ligue para o 191 para exatamente o SAMU resgatar e chegar o mais rápido numa rede hospitalar que tenha tomografia para que se possa fazer o tratamento. Hoje, a maioria dos hospitais privados tem tanto hemodinâmica quanto tem o exame de imagem, que é a tomografia, e os hospitais públicos distribuídos aí, né, os referenciados ao município e ao estado que tem esse recurso, são os locais que esses pacientes devem ser encaminhados pela rede de transporte público, de serviço do SAMU, né? Certo. Aqui em Belém, especificamente, os prontos-socorros de tipo da 14, tem tomografia? Eu acredito que em ambas tem tomografia. O Guamá, eu acho que tem tomografia agora, e também o da 14 já tinha um tomógrafo, né? Então, são 2 hospitais do município que têm recurso de imagem, e que, se tiver o médico no front lá e atender na janela, é um paciente potencial que pode, se não tiver contraindicação, e a principal contraindicação quando a gente está falando do AVC isquêmico é exatamente o tempo, se está em uso de alguma medicação que possa ter um risco maior de sangrar, ou se ele tem sangue exatamente a nível cerebral, ou seja, um AVC-H e não um AVC isquêmico. Então, essas são as contraindicações absolutas para que a gente possa fazer o trombolítico naquele momento, naquela fase aguda do paciente. E os médicos, eles já estão treinados para o trombolítico ou ainda não? Na grande maioria desses serviços, né, os médicos, de certa forma, eles já têm uma noção bem maior, né, do que no passado, no atendimento do AVC. É lógico que a gente precisa, de certa forma, ampliar esse treinamento, até mesmo porque é uma educação continuada, isso vale também para o infarto, então a gente tem que estar fazendo essa educação, né, e essa reciclagem dos profissionais de saúde, não só do médico em si, mas principalmente do corpo de enfermagem todo, porque o alicerce exatamente na condução desses pacientes, com certeza a enfermagem tem um papel fundamental para que a gente possa agilizar o tratamento desses pacientes. E a gente não perder tempo, né? Então, aqui, tempo é cérebro, né? Então, tempo perdido é cérebro perdido, né? No infarto é o músculo, né? Então... Tempo é músculo, agora tempo é cérebro, que é muito mais importante. Tempo, cérebro. E, Fernando, eu queria conversar contigo a respeito da... Isso tudo aflorou no momento da pandemia, né? Chegou o tratamento do AVC no momento em que a pandemia no mundo se alastrou. É até redundância falar pandemia e se alastrou a pandemia. Mas me diz uma coisa, a gente vai fazer um intervalo agora de um instante só, e assim que nós voltarmos, eu queria conversar contigo sobre o atendimento neurológico no meio da pandemia, visto que até confunde às vezes também, né? Só um instantinho, pessoal, a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones
984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Fernando, pandemia. Alguns sintomas da pandemia são ligados ao lado neurológico. Tem muita gente que tem perda do olfato, perda do sabor, e a gente sabe que isso são lesões neurológicas. Tem tido também AVCs, e a minha preocupação é como fazer quando eu estou no meio da pandemia e tenho um sintoma de AVC. Perfeito, professor. Na verdade, é um dado bem alarmante quando a gente vê os dados dos números, né? Eu acho que isso vale também para a questão das doenças coronarianas, acaba ocorrendo também para as doenças cerebrovasculares. Então, isso é uma preocupação das sociedades, principalmente a nossa sociedade de doenças cerebrovasculares, e mundial também, exatamente dos números reduzidos de notificações referentes aos pacientes com acidente vascular cerebral. Então, até meados de 2010, a doença cerebrovascular, no caso do acidente vascular cerebral, era a principal causa de morte no país, né? E houve uma melhora exatamente com os recursos, né? O Ministério da Saúde aventando a possibilidade das medicações pelo SUS, né? Agora, em 2021, a disponibilidade dos dispositivos, né? Do tratamento hemodinâmico endovascular dos pacientes com AVC agudo, a gente vem tendo uma diminuição, né, de 2010 para cá nos números de óbitos. Então, até 2010, 100 mil óbitos de pessoas morriam por acidente vascular cerebral. Hoje, o acidente vascular cerebral acaba sendo a segunda causa de morte no país, talvez a principal causa de incapacidade funcional, né, no país, e a segunda no mundo. E esses números que são alarmantes, de número de óbitos, 400 mil pessoas que têm AVC, 1 em cada 4 pessoas em alguma fase da vida vai ter um acidente vascular cerebral, parece que nesses 15 meses de pandemia, parece que caíram. E não parece ser prudente a gente imaginar que ocorreu uma redução dos pacientes que têm acidente vascular cerebral, porque os fatores de risco estão aí, e são esses fatores de risco que acabam agravando os pacientes que são infectados pelo Covid. Hoje a gente já sabe que é uma doença imunogenética, que tem inúmeros fatores que acabam favorecendo a penetração ou a replicação desse vírus, e aí as inúmeras complicações que o vírus acaba desenvolvendo no sistema como um todo. E entre elas está o coração, que os pacientes acabam cursando com cardite, né, com miocardite, a endotelite, que esses pacientes acabam desenvolvendo, e exatamente a hipercoagulabilidade que esses pacientes acabam desenvolvendo, e favorece esses pacientes também desenvolverem acidente vascular cerebral. Em termos de complicações neurológicas, a gente está falando de algumas que são muito frequentes, e são várias as complicações ou o desenvolvimento de manifestações decorrentes da infecção viral, mas em termos de complicações graves, o acidente vascular cerebral é o principal quando a gente está diante de uma pandemia. Diante de um paciente que chega a um pronto atendimento com uma suspeita de AVC, está com uma boca torta, uma dificuldade para falar, uma fraqueza em um dos braços, em um dos membros, né, uma dor de cabeça de início súbito, diferente da habitual. Esse paciente, no protocolo hospitalar, é um paciente que está com uma manifestação, com uma suspeita de AVC. Esse paciente, no protocolo, ele vai fazer uma tomografia de crânio e vai fazer uma tomografia de tórax, porque esse paciente pode estar infectado. Então, já virou rotina. Então, o paciente que chega no hospital com uma suspeita de AVC, ele vai fazer uma tomo de crânio e uma tomo de tórax, porque a gente tem que descartar essa possibilidade da infecção viral. Mas, de forma alguma, a gente vai exatamente não tratar esse paciente. Pelo contrário, esse paciente deve ser tratado, né? Então, tem uma série de casos, né, no início lá da pandemia, os pacientes foram tratados, tinham certo receio de fazer o trombolítico, esse paciente tem um risco maior de sangramento,
mas os resultados são muito promissores. Então, eu tive a oportunidade de ter alguns pacientes na fase aguda sendo trombolizados e que saíram muito bem e com uma diminuição na sequela e, além disso, a gente salvou a vida do paciente. Assim como o paciente, se estiver fora daquela janela, são aquelas primeiras 4 horas e meia, é um paciente que pode se beneficiar também do tratamento hemodinâmico, endovascular, em que a gente vai tirar o trombo. Mas o contexto, o dado alarmante, além dessa condução que a gente está falando, que é o paciente que pode desenvolver pelo COVID, a gente tem um outro dado, que é exatamente a questão da gente ter as medidas preventivas e que é muito divulgado na mídia, e a doença cerebrovascular acaba sendo esquecida nesse contexto, assim como todas as doenças crônicas não são faladas ou propagadas. E o descompensamento dessas doenças, ou seja, a desregulação da pressão, do diabetes, são fatores que vão favorecer um infarto agudo do miocárdio, vão favorecer também um acidente vascular cerebral. Então, as medidas preventivas têm que ser divulgadas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que propagar que aquele paciente que tem qualquer manifestação de início súbito, ele não deve ficar em casa, ele deve procurar o atendimento hospitalar o mais rápido possível, porque se ele chegar a tempo, ele pode ser tratado, e a gente pode salvar a vida desse doente e a gente pode recuperar a função. Então, eu sempre falo, aquele paciente que chega ao hospital, que não está mexendo nada de um lado do corpo, não está falando, e esse paciente sai andando do hospital e falando, não há recompensa maior, tanto para o paciente, né, que vai voltar à sociedade, vai voltar a trabalhar, e, acima de tudo, para junto da família, e a gente tem um ganho enorme do ponto de vista funcional também, na recuperação funcional desse paciente. Então, é fundamental a gente ter essa ideia que, mesmo diante de uma pandemia, as doenças crônicas continuam e a gente precisa ter esse alarme ou essa ideia de que, se a gente tiver manifestações que a gente nunca apresentou, manifestações neurológicas de início súbito, com ou sem infecção, né, respiratória, né, no caso tosse, coriza, né, devemos procurar o atendimento mais rápido hospitalar para que a gente dê o diagnóstico precoce, trate e investigue a causa desse AVC. Certo. E, Fernando, o nosso tempo está acabando, mas eu ainda queria fazer uma pergunta para ti. Como hoje você define, quando chega um paciente, faz a tomografia, tem um AVC, como fica a decisão entre dar uma droga que pode dissolver o trombo ou colocar ele na mesa do cateterismo e tentar tirar o trombo por esses novos devices que a gente chama, os novos catéteres, esse tipo que existem hoje para tirar o trombo? Como fazer uma coisa ou outra? Tem um protocolo para isso? Excelente pergunta, até mesmo do ponto de vista, né, que a terapia hemodinâmica ou endovascular ela não veio para substituir. Então, os trabalhos não mostram isso. Os trabalhos mostraram exatamente um NNT, né, número necessário para tratamento, né, talvez em nada, talvez se compare, talvez quando a gente faz essa terapia combinada, talvez na sepse a gente iniciar precocemente o antibiótico. É 2:1, professor. 2:1. E o paciente que chega com uma janela terapêutica de menos de 60 minutos, se ele receber o alteplase, o fibrinolítico, é 2:1 também o número necessário para tratamento. Algo, por exemplo, se a gente for comparar com a sepse, talvez seja 3, 4:1 o NNT no tratamento precoce. Então, não há nada na terapia, né, mais benéfico para o paciente do que a gente fazer o tratamento. Tanto que tanto o tratamento endovenoso quanto o tratamento por via hemodinâmica, endovascular, cateterismo, são tratamentos com nível 1A de evidência. Hoje se fala muito em nível de evidência, mas 80% das nossas terapias não tem esse nível de evidência. E o tratamento agudo do AVC tem esse nível de evidência. Então, não veio para substituir. Então, o que vai, de certa forma, indicar a terapia mecânica, o primeiro ponto é exatamente a gente definir, através do exame de imagem, se é uma oclusão proximal ou não. Então, geralmente, os serviços que têm hemodinâmica, né, ou seja, que têm recurso, né, de cateterismo, né, de fazer esses procedimentos endovasculares,
tem recurso de imagem um pouco mais avançado. Então, ele vai ter uma tomografia que vai conseguir fazer uma angiografia, uma angio-CT, ele vai ter um recurso de uma ressonância, e que a gente consegue, por esses métodos, são assim, dá um exemplo para ficar bem claro. O paciente chega numa janela terapêutica, 2 horas do início dos sintomas, então ele está todo um lado do corpo sem mexer, está com dificuldade para falar. Esse paciente faz uma tomografia simples, a gente já pega a maletinha do AVC, já aplica a escala, já vê o grau exatamente de comprometimento do paciente, confirma com a tomografia simples se tem sangue ou não, talvez a imagem ainda não seja bem definida, esse paciente vai receber o trombolítico, se não tiver contraindicação para o uso dele. Ao mesmo tempo, a gente já faz, durante a trombólise, que esse paciente está recebendo a medicação endovenosa, a gente já faz uma angiotomografia nesse paciente, ou a gente utiliza o recurso, né? Então, no hospital que eu trabalho, a gente tem o recurso de eu fazer, por exemplo, um Doppler transcraniano, que é um ultrassom dos vasos intracranianos, das artérias, em que eu consigo monitorizar exatamente para saber se essa oclusão é proximal. Assim como o quadro clínico dá para sugerir isso. Então, se eu, pelo recurso de imagem, seja por uma angiotomografia com uma CT perfusão, ou uma difusão com um flare, né, que é uma sequência de ressonância, eu posso definir, assim como mapear pela perfusão, também pela ressonância, mapear exatamente o volume de comprometimento que já está infartado e a zona que eu consigo recuperar. Então, se ele tiver uma boa colateral e ainda tiver uma zona, um volume adequado para que a gente possa recuperar aquele tecido, esse paciente que está trombolizando e que não teve um benefício por ser uma oclusão proximal, esse paciente é candidato a ir para a trombectomia. Ou, se ele estiver numa janela estendida, né, em que a gente já contraindica o uso do trombolítico, a gente, se tiver diante de uma trombose ou de uma oclusão proximal, e que a gente detecta por uma angiotomografia, e o volume também é viável, esse paciente pode se beneficiar da terapia até com 24 horas, né? Então, se tiver boa colateral e tiver um volume que ainda é viável para que a gente possa recuperar, a gente pode utilizar o recurso da trombectomia. Então, as oclusões proximais são o primeiro critério exatamente para que a gente possa indicar a trombectomia. Então, o paciente tem uma oclusão proximal, está na janela de receber o remédio pela veia, recebe o remédio pela veia, mas eu já estou ligando para o hemodinamicista, o neurointervencionista, que esse paciente deve ir para a mesa lá para ele fazer o procedimento da trombectomia. Então, perfeito, é mais ou menos esse contexto. Perfeito. Puxa, Fernando, explicou tudo agora. Fernando, nosso tempo acabou. Eu tenho alguns segundos para te dedicar ao programa. Na verdade, é alertar a população, agradecer mais uma vez o professor, mas, assim, alertar exatamente que a AVC mata, a AVC deixa sequelas, né? Então, são sinais ou manifestações que 1 em cada 4 entre nós pode ter em alguma fase da vida, então a gente tem que estar atento para isso. A gente tem vários aplicativos, hoje o celular é uma ferramenta que pode nos ajudar, mesmo aquele que não é da saúde, você vai lá clicar, tem uma boca torta, tem uma dificuldade na força, uma dificuldade para falar, uma dor de cabeça diferente da habitual. Ontem foi o Dia Nacional das cefaleias secundárias, uma das causas são trombose venosa cerebral, ou seja, um trombo na veia, nos seios, e que precisam ser tratadas precocemente, né? Então, hoje a gente avançou muito no tratamento, tanto no tratamento preventivo desses pacientes que são investigados, a causa, quanto no tratamento agudo. Então, busque o atendimento mais rápido, ligue para o 192, né, para que o SAMU chegue rápido na sua casa e que possa ir para uma rede hospitalar, seja privada ou pública, para receber esse atendimento adequado e o tratamento para exatamente você diminuir mortalidade, diminuir morbidade. Obrigado, amigão. Obrigado mesmo. Ei, Fernando, vamos dedicar o programa ao Fernando Pascoal, pai. Tá? Sim. Vamos dedicar ao Fernando Pascoal, pai. Onde você esteja, o programa foi para você hoje. Tá? Sabe que um dia a gente vai se encontrar, mas tudo bem. Pessoal, uma semana iluminada para todos, ainda com todo cuidado, que a segunda onda ainda não acabou. Todo cuidado. Eu e o Fernando estamos sem máscaras porque eu estou em casa e ele na casa dele.
Só por isso. Fernando, obrigado. Pessoal, uma semana iluminada para todos. Até domingo que vem. Tchau. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.